Teve aí a queda de braço entre Alexandre de Moraes e Daniel Silveira. O ministro determinou bloqueio de bens e imóveis do deputado. A Yasmin Costa tem mais detalhes pra gente. O que é que motivou essa decisão, Yasmin? Pois é, Vitor, o ministro Alexandre de Moraes disse que esse bloqueio de bens e imóveis do deputado Daniel Silveira é uma forma de garantir o pagamento das multas impostas ao parlamentar pelo descumprimento das medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o ministro, nessa decisão de hoje, afirmou que é preciso garantir, determinar, na verdade, medidas mais rigorosas, porque o parlamentar já sinalizou que não tem mais a intenção de usar a tornozeleira eletrônica, porque ele argumenta que é um homem livre por conta do decreto do presidente Jair Bolsonaro. Daí, o ministro Alexandre de Moraes impôs essa nova restrição ao deputado Daniel Silveira. Eu lembro, né, Vitor, que o deputado já foi multado 3 vezes pelo ministro Alexandre de Moraes por não estar usando a tornozeleira eletrônica, e essas multas já somam R$645 mil. Na semana que vem, a expectativa aqui em Brasília é que a Procuradoria-Geral da República, através do procurador Augusto Aras, se manifeste a respeito do indulto do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu perdão ao deputado Daniel Silveira, que eu lembro, foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, mas no dia seguinte dessa condenação, o presidente Jair Bolsonaro editou aquele decreto perdoando o parlamentar dessas penas impostas pelo Supremo. E na semana que vem é a primeira vez que a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar sobre esse caso. Sobre essa decisão de hoje de bloquear os bens do deputado Daniel Silveira, eu entrei em contato com a advogada dele, Mariane Cardoso, para saber como eles iam proceder a respeito dessa nova determinação do ministro. Ela me disse que eles vão recorrer dessa nova determinação, dessa nova imposição do ministro Alexandre de Moraes. Eu volto com vocês. Perfeito. Yasmin Costa, direto de Brasília, trazendo pra gente as informações. Mais um capítulo aí dessa disputa, né? Depois das multas aplicadas pelo ministro, que, como a Yasmin explicou pra gente, já totalizam R$645 mil. Agora, para garantir que o deputado vai pagar essa conta, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de bens imóveis dele. A gente fala mais sobre essa decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes, sobre esse bloqueio de bens do deputado, com os nossos comentaristas. Abra esse giro com você, Alfredo Scaff. Qual a sua análise, Scaff, sobre essa decisão? Olha, Brown, a partir do momento em que um decreto de graça fora publicado, eu vejo que o processo não pode ter andamento mais. Existe um tweet do ministro Barroso dizendo o seguinte: quando o presidente da República decreta a graça ou indulto coletivo, cabe ao Supremo Tribunal Federal somente executá-lo. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, um respeito ao poder do presidente da República, que agiu dentro da Constituição e simplesmente exerceu uma atribuição que é sua, privativa. Qual é a consequência disso? A consequência é política. O presidente será julgado nas urnas. Não pode se discutir o mérito quando se concede uma graça. E mais, quando a pena, que é a principal, foi extinta, todo o seu acessório também está extinto. Então, sinceramente, eu não consigo entender qual é a base processual que essas multas serão executadas, porque a execução depende de um processo anterior. A desobediência de Daniel Silveira já está eliminada, justamente porque o decreto de graça eliminou o principal. Se eliminou o principal, eliminou o acessório. Então, executar essa pena de multa, não existe mais o seu processo antecedente, porque justamente publicado o decreto, está extinta a punibilidade. Extinta a punibilidade, a medida cautelar não pode prosperar. Então, eu não consigo entender aonde isso vai chegar. Isso parece mais um teatro do que um processo formal. E Barroso, sua análise jurídica desse caso, alguns especialistas divergem, quero te ouvir. Você acredita que esse decreto de graça que foi concedido a Daniel Silveira pelo presidente Jair Bolsonaro merece sim, é válido que haja esse julgamento no STF ou é um passo indiscutível? Seria um passo indiscutível se nós ainda tivéssemos a nossa justiça plena. Agora virou fato político e tão somente político. O decreto, ele realmente se esgota quando ele é publicado.
mas é passível de uma ação jurídica para questionar, que não é o caso, né? Já a provocação da PGR pedindo para a Procuradoria-Geral da República a manifestação, para mim já seria incabível, porque é algo individual a graça concedida, não é nem caso de indulto, porque quando é concedido indulto, que já foi a plenário do STF em outros julgamentos, a gente tem que pensar que é algo coletivo, que vai atingir vários presos ou vários em situações políticas complicadas e demanda mesmo um debate melhor da sociedade. Mas nesse caso a graça atinge aquela pessoa especificamente. Então levar essa discussão de algo constitucional que é taxativo é desgaste das instituições e também um gasto com dinheiro público, e o que for decidido ali não será, se for contrário, será contrário à Constituição Federal, e se for favorável, não vai ser a favor do presidente da República ou Daniel Silveira, mas vai ser favorável à nossa democracia e às nossas leis já constituídas. Enquanto isso, né, Miguel Daúde, fica a expectativa em relação ao que vai decidir a Procuradoria-Geral da República em relação àquela notícia-crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele apresentou um documento com praticamente o mesmo teor ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli respondeu em poucas horas, negando o pedido, e aí então o mesmo foi apresentado à PGR. E agora a resposta ainda não foi divulgada, deve ser liberada nos próximos dias. Qual a sua expectativa, Daúde? Será que essa notícia-crime pode ser aceita? Não, Brau. Parece que já está... existem informações, né, da PGR de que a PGR vai, sem dúvida nenhuma, corroborar, afirmar, né, a decisão do presidente Bolsonaro sobre a graça de Daniel Silveira. Isso ela vai dar a sua aprovação, mas para denúncia crime, não. Ela não vai aceitar. Ela vai dar um no cravo, outro na ferradura. Eu só queria, Brau, se você me permite, eu não sou advogado, mas eu leio muito atentamente essa discussão, porque não tem muito sentido, né? Se o presidente deu uma graça ao Daniel Silveira, por que o ministro Alexandre de Moraes insiste em aplicar essas multas, porque ele não está usando tornozeleira? A dúvida, né, em que metade dos juristas acham que Alexandre de Moraes não está correto e outras acham que está correto. Por quê? Porque quando o presidente Jair Bolsonaro editou a graça, que é perfeitamente constitucional, perfeitamente legal, ele tem a prerrogativa de fazer isso. Só que o processo ainda não tem embargos de declaração, que precisam ser decididos. Então, nesse interregno entre o presidente deu a graça e a definição do processo em relação aos embargos de declaração, esse interregno é que Alexandre de Moraes não entende que o Daniel Silveira possa tirar a tornozeleira. Então, ele está insistindo nessa multa. Portanto, o Supremo vai concordar e vai aceitar a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Então, há uma questão jurídica de que esse assunto não está pacificado. Então, portanto, que essas multas, elas são constantes e levou o Daniel Silveira a ter os seus bens, né, embargados em função disso tudo. Ele deveria de pensar um pouco mais, né, porque enquanto os juristas discutem, ele vai acabar pagando, vai ter um ônus muito grande no futuro em relação deste posicionamento.